Você já parou para pensar quantas pessoas cruzaram o seu caminho ao longo da vida? Alguns encontros foram rápidos, quase imperceptíveis, mas deixaram marcas profundas. Outros pareceram casuais, sem importância no momento, mas hoje você entende que carregavam um propósito oculto. E se eu te dissesse que absolutamente nada é por acaso? Que cada pessoa que entrou e saiu da sua vida tinha um papel, um ensinamento, ou até mesmo uma missão que o próprio universo arquitetou para despertar algo em você. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dizia que aquilo que não enfrentamos no nosso interior, o destino nos traz de fora como forma de encontro. Isso significa que muitas das pessoas que surgem diante de você são reflexos vivos do que você precisa aprender, curar ou despertar dentro de si mesmo. O acaso é apenas uma máscara para algo muito maior acontecendo nos bastidores da sua existência. Pense naquelas vezes em que alguém entrou na sua vida em um momento de dor, exatamente quando você achava que não suportaria mais. Essa pessoa não chegou porque deu sorte ou porque foi coincidência. Chegou porque a sua história precisava daquele impacto, daquele espelho, daquele desafio ou daquela cura. E mesmo aqueles que te feriram, que pareciam inimigos, carregavam uma verdade velada. Eles foram instrumentos de crescimento, catalisadores de um processo interno que você não teria iniciado sozinho. A neurociência moderna explica algo fascinante. O nosso cérebro é programado para buscar padrões e conexões. Aquilo que você chama de coincidência é muitas vezes a forma como a sua mente e o universo se alinham para criar um significado maior. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos externos que se conectam com seu estado interno de forma simbólica e significativa. Não é acaso, é chamado, é mensagem, é sinal. Agora reflita. Será que aquela amizade que terminou abruptamente, aquele relacionamento doloroso, ou até aquele estranho que cruzou o seu caminho por alguns segundos, não foram na verdade mensagens codificadas para o seu despertar? Quantas vezes você ignorou esses sinais pensando que eram apenas acontecimentos banais? E aqui está o ponto crucial. Quando você se recusa a enxergar, a vida encontra uma forma ainda mais intensa de chamar a sua atenção. Os encontros ficam mais fortes, as perdas mais impactantes, as dores mais profundas, porque existe um chamado que não pode ser calado. Existe uma verdade que insiste em atravessar o seu caminho até que você finalmente desperte. Talvez você esteja ouvindo isso agora, porque também não está aqui por acaso. Talvez essa mensagem seja exatamente o sinal que você vinha pedindo em silêncio sem perceber. O universo tem uma forma curiosa de trabalhar. Ele sempre encontra um meio de colocar você diante das palavras, das pessoas e das experiências que vão quebrar as correntes da ilusão em que você estava preso. E se até aqui você sentiu que algo dessa mensagem tocou o seu coração, isso já é a prova de que não existe coincidência em você estar ouvindo isso neste momento. A vida, Deus, o universo, chame como quiser, tem planos para você que ultrapassam a sua lógica e vão direto ao ponto mais profundo da sua alma. E eu te convido a permanecer comigo até o fim desta jornada, porque ao longo desta mensagem, você vai perceber que os encontros que marcaram a sua vida não foram erros, não foram acasos, não foram injustiças. Eles foram chaves. Chaves para abrir as portas que você tem evitado dentro de si. E talvez, só talvez, esta seja a chave que faltava. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas que mais te incomodam são justamente aquelas que mais revelam verdade sobre você? É desconfortável admitir, mas aquilo que você rejeita no outro quase sempre é o reflexo de algo que você ainda não aceitou dentro de si. E é por isso que os encontros não são acidentais. Eles funcionam como espelhos vivos, que escancaram feridas e mostram partes da sua alma que você gostaria de esconder. Carl Jung afirmava que carregamos dentro de nós uma sombra, aspectos reprimidos, dores, traumas e emoções não resolvidas que evitamos encarar. E o que acontece quando você foge dessa sombra? A vida manda alguém que
personifique diante de você. Alguém que, sem saber, vai cutucar exatamente aquela ferida que você pensava estar adormecida. É duro, mas é necessário, porque é assim que você desperta para a sua própria verdade. Quantas vezes você se perguntou, por que isso sempre acontece comigo? Por que atraio pessoas que me machucam, que me rejeitam, que me abandonam? Talvez a resposta não esteja apenas no outro, mas naquilo que você precisa curar dentro de si. Pessoas entram e saem da sua vida como mensageiras de algo maior. Umas para te levantar, outras para te derrubar, mas todas com um propósito de transformação. A ciência comprova que nossas conexões não são aleatórias. A psicologia das relações mostra que atraímos padrões repetitivos porque nosso cérebro busca reviver experiências não resolvidas como se quisesse inconscientemente encontrar uma chance de curar o que ficou em aberto. É por isso que muitos repetem histórias de abandono, de traição, de fracasso, não porque o universo seja cruel, mas porque ele insiste em te dar novas oportunidades de enxergar, de crescer e de quebrar o ciclo. O mais doloroso é que muitas vezes só reconhecemos o valor de uma pessoa depois que ela se vai. E então, no silêncio da ausência, entendemos o quanto aquele encontro tinha sentido. Às vezes foi um alerta, outras foi um empurrão, mas nunca foi por acaso. E é nesse ponto que entra o despertar. Porque quando você finalmente compreende que nada é aleatório, que cada encontro traz uma lição, até mesmo os mais dolorosos, a sua visão de mundo muda completamente. Você para de se colocar como vítima da vida e passa a entender que existe um fio invisível guiando seus passos, conectando você a experiências que moldam sua alma. Agora, pense comigo. Quantas pessoas já passaram pela sua vida e deixaram marcas profundas? Quantas dores você ainda carrega porque não entendeu o que aquela experiência queria te mostrar? Quantas vezes você se fechou para o aprendizado porque estava ocupado demais reclamando da dor? Seja honesto consigo mesmo. Você já pediu a Deus, ao universo, algum sinal para entender por que certas coisas acontecem com você? Talvez esse seja o sinal. Talvez você esteja ouvindo essas palavras porque chegou a hora de entender que cada pessoa que cruzou seu caminho foi uma parte essencial da sua história, mesmo que tenha te ferido. E quanto mais você abrir os olhos para essa verdade, mais perceberá que a vida tem tentado te ensinar algo há muito tempo. A questão é, você está disposto a enxergar? A dor é uma linguagem. Ela fala com você de forma silenciosa, mas poderosa. O problema é que a maioria tenta calá-la, fingir que não existe, como se ignorar fosse resolver. Mas o que acontece quando você ignora uma ferida? Ela infecciona. Assim também acontece com a alma. Aquilo que você não encara cresce dentro de você até transbordar. E é justamente nesse transbordar que a vida coloca pessoas no seu caminho. Pessoas que despertam em você sentimentos que estavam adormecidos, que cutucam lembranças antigas, que trazem à tona aquilo que você nunca quis enfrentar. É doloroso, sim, mas também é libertador, porque só encarando a ferida você pode curá-la. Carl Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos nos será apresentado como destino. Pense bem nessa frase. Quantas vezes você chamou de azar ou coincidência o que na verdade era apenas a vida trazendo de volta a lição que você recusou aprender? Nada é por acaso. Cada lágrima, cada perda, cada reencontro carrega uma mensagem cifrada, esperando que você a decifre. E aqui entra uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Muitas das dores que você sente hoje não são punições, mas convites para um renascimento. A neurociência mostra que experiências emocionais intensas remodelam o cérebro, criando novas conexões, novos caminhos, novas percepções. A dor, quando aceita, transforma-se em poder. Ela te força a se reconstruir,
mais forte, mais consciente, mais preparado. Você pode até não acreditar agora, mas a vida já te deu sinais. Aquela amizade que terminou sem explicação, aquele amor que parecia eterno, mas partiu, aquele emprego que você perdeu quando mais precisava. Tudo isso foi um empurrão invisível, guiando você para uma nova direção. E se você olhar para trás com atenção, verá que cada fim abriu espaço para um novo começo. O grande erro é acreditar que você está sozinho nisso. Não está. Existe algo maior que te guia, que coloca no seu caminho as pessoas certas, no momento certo, mesmo quando você não entende. Muitas vezes, só com o tempo você descobre que aquilo que parecia uma tragédia foi, na verdade, uma libertação. Agora, pare por um instante. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: qual dor eu tenho carregado que, na verdade, esconde um propósito maior? O que a vida está tentando me mostrar por meio das pessoas que cruzam meu caminho? Essa reflexão pode ser o divisor de águas entre viver no piloto automático ou despertar para a sua verdadeira jornada. E é exatamente aqui que mora a beleza desse mistério. Cada pessoa é um portal. Algumas entram para acender luzes, outras para revelar sombras, mas todas têm a função de te empurrar para o seu destino. A questão não é por que isso acontece com você, mas para que isso acontece. Talvez esse seja o momento de você parar de fugir da dor e começar a escutá-la, porque só assim ela deixará de ser um peso e se tornará um guia. Você já percebeu como a vida, às vezes, parece repetir os mesmos padrões? Como se certas dores, fracassos ou dilemas voltassem sempre, mesmo que você mude de cidade, de relacionamento, de emprego ou de estilo de vida? Essa repetição não é coincidência. É o inconsciente tentando chamar sua atenção. É a sua sombra que insiste em se revelar porque, enquanto você não olhar para ela, estará condenado a repeti-la em círculos. Carl Jung dizia que tudo aquilo que recusamos enxergar dentro de nós não desaparece, apenas se esconde. E o que se esconde, mais cedo ou mais tarde, volta em forma de destino. É como se a vida tivesse um pacto secreto com a verdade. Ela pode até permitir que você fuja por um tempo, mas nunca permitirá que fuja para sempre. O que não é resolvido dentro de você retorna em forma de circunstância, em forma de pessoas que cruzam o seu caminho, em forma de quedas que parecem injustas, mas são, na verdade, convites para você acordar. Você já sentiu que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa para a sua vida? O mesmo tipo de chefe, o mesmo tipo de parceiro, o mesmo tipo de amigo que, no fundo, desperta em você a mesma frustração? Não é azar, é psicologia profunda. É o inconsciente projetando fora de você aquilo que você não aceita dentro. O outro se torna o espelho daquilo que você evita encarar. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Não é um mundo que precisa mudar, é você. Porque quando você muda, o mundo à sua volta muda também. Não porque magicamente as pessoas se transformam, mas porque o filtro com o qual você as enxerga se altera. Você para de atrair o mesmo padrão porque deixa de vibrar na mesma frequência inconsciente. A vida, então, começa a responder de outro modo. Mas esse processo exige coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para se despir das máscaras. Coragem para admitir que você não é apenas luz. Que dentro de você existe raiva, inveja, ciúme, fraqueza, medo. Existe um outro dentro de você que, se ignorado, controla sua vida nas sombras. E o mais perigoso de tudo, quanto mais você finge que esse lado não existe, mais forte ele se torna. Jung afirmava que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. É exatamente aí que muitos fracassam. Eles querem atalhos, querem fórmulas rápidas, querem motivação barata, frases prontas, como se fosse possível construir uma vida sólida sobre ilusões frágeis. Mas o caminho real não é esse. O caminho real é encarar de frente aquilo que você mais teme dentro de si. E aqui eu preciso que você reflita. Quantas vezes você já se sabotou,
Quantas vezes teve uma oportunidade real, mas algo dentro de você o puxou de volta? Essa força autodestrutiva não vem de fora. Ela vem de dentro. É a sombra pedindo para ser vista. É a parte ferida da sua psique gritando: olhe para mim, cure-me. Mas em vez disso, você cala essa voz com distrações, com vícios, com consumo, com pressa. E assim, perpetua o ciclo. O primeiro passo é simples, mas brutal. Parar de mentir para si mesmo. A mentira interna é o que mantém o homem preso. Ele diz que não sente inveja, mas sente. Ele diz que não sente medo, mas sente. Ele diz que já superou, mas não superou. E a vida, com sua precisão implacável, sempre expõe essas mentiras, sempre traz as provas que revelam se você realmente evoluiu ou se apenas se enganou. Esse chamado da sombra não é punição, é oportunidade. É o caminho para se tornar inteiro, porque ser inteiro não é ser perfeito. Ser inteiro é ser humano. É reconhecer que dentro de você existem luz e trevas e que só quando ambos se encontram você se torna verdadeiramente livre. Pense no leão. Ele é força, coragem, domínio, mas também é selvageria, instinto e brutalidade. O leão não pede desculpas por ser quem é. Ele integra a totalidade do que existe nele. É isso que falta a muitos homens hoje, aceitar sua própria natureza. Enquanto você rejeitar partes de si mesmo, viverá dividido. E quem vive dividido, vive enfraquecido. E por isso, eu digo a você, se você está aqui, ouvindo essas palavras, não é por acaso. A sua alma trouxe você até aqui porque chegou a hora de parar de fugir. Chegou a hora de olhar para dentro e resgatar aquilo que você mesmo escondeu de si. Chegou a hora de deixar de ser espectador da própria vida e assumir o papel de protagonista. Mas atenção, esse despertar não é fácil. Ele vai cobrar de você tudo aquilo que é falso. Ele vai derrubar suas máscaras, vai expor suas fragilidades, vai revelar que muito do que você chama de eu é apenas um personagem criado para ser aceito. E quando isso acontecer, você terá duas opções: voltar para a ignorância confortável ou seguir adiante no caminho da verdade. Apenas os fortes escolhem a segunda opção. E eu preciso que você seja um desses fortes, porque no fundo você já sabe, o conforto nunca mudou ninguém. É no desconforto que nascem os homens que marcam a história. É no desconforto que você descobre de que é feito. É no desconforto que você se reconstrói. E se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, é porque está. Se você sente que esse é o momento de mudar, é porque é. Se você sente que a vida tem tentado chamar sua atenção, é porque tem. E se chegou até aqui, é porque dentro de você existe um chamado mais profundo, o chamado de se tornar aquilo que nasceu para ser. Agora, deixe que eu te diga algo importante. Essa transformação não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Cada vez que você enfrenta uma verdade dentro de si, uma parte da sua alma se liberta. Cada vez que você encara um medo, uma parte da sua sombra se dissolve. Cada vez que você escolhe ser honesto consigo mesmo, você dá um passo em direção à sua verdadeira grandeza. E talvez você não perceba, mas cada palavra que você está ouvindo agora está plantando sementes dentro de você. Sementes que vão germinar quando você decidir agir. Sementes que vão crescer quando você decidir parar de fugir. Sementes que podem transformar completamente a forma como você vive, trabalha, ama e se relaciona consigo mesmo. E é por isso que eu insisto, não ignore esse chamado, porque a vida vai continuar repetindo as lições até que você aprenda. E quanto mais você adia, mais doloroso fica. Agora eu quero que você respire fundo. Imagine por um instante a vida que você poderia ter se parasse de se sabotar. Imagine a paz que sentiria se aceitasse a sua sombra. Imagine a força que despertaria se integrasse quem você realmente é. Essa vida não é uma ilusão distante. Ela está ao seu alcance, mas exige coragem e exige decisão. Se alguém cruza o nosso caminho, não é por acaso.
Essa é a ideia que Jung carregava em seus estudos mais profundos sobre a sincronicidade. Acontecimentos aparentemente aleatórios que, quando olhamos com mais atenção, carregam uma mensagem, um chamado, uma chave para o nosso crescimento interior. E talvez, enquanto você me escuta agora, esteja lembrando de pessoas que chegaram na sua vida e mudaram completamente sua forma de enxergar o mundo. Pessoas que abriram portas de dor, mas também portas de cura. Pessoas que mostraram o melhor e o pior de você. Pessoas que, sem perceber, foram espelhos vivos daquilo que você precisava enfrentar dentro da sua própria alma. Nada disso é pequeno, nada disso é banal. O acaso não governa encontros tão significativos. Existe algo maior, algo que conecta, algo que sopra o vento exato para que duas vidas se toquem no instante perfeito. É como se o universo escrevesse capítulos invisíveis, entregando a cada um de nós personagens que desempenham papéis decisivos. Uns ficam por muito tempo, outros partem cedo demais, mas todos cumprem uma função: fazer com que você descubra algo sobre si mesmo que sozinho jamais descobriria. E é aí que está a beleza disso tudo. Você percebe que não importa se alguém chegou para ser amor, amizade ou até conflito. O propósito sempre foi despertar sua consciência, puxar você para fora da zona de conforto, fazer você encarar aquilo que talvez estivesse escondendo de si mesmo há anos. Carl Jung dizia que o encontro com o outro é também um encontro com a nossa sombra. Por isso, toda relação é um convite ao autoconhecimento, seja pela dor ou pelo afeto. E se você chegou até aqui comigo, isso também não é coincidência. É sinal de que esse conteúdo tinha que encontrar você, hoje, nesse momento da sua vida. Talvez porque você esteja vivendo exatamente um desses encontros que parecem mexer com tudo por dentro. Ou talvez porque esteja prestes a viver algo que vai transformar sua jornada. Então, eu te convido a não deixar isso passar despercebido. Honre cada pessoa que cruza seu caminho, mesmo aquelas que doem, porque cada uma delas é parte da sua construção, parte da sua história, parte da revelação de quem você realmente é. E já que nada é por acaso, eu acredito que você não chegou a este canal por engano. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Clique em inscrever-se, ative o sino para não perder nenhum novo conteúdo e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso agora. Talvez essa pessoa esteja esperando exatamente por essa palavra para mudar o rumo da própria vida. Porque, quando você espalha essa mensagem, você também se torna instrumento dessa grande sincronicidade que guia todos nós. E lembre-se, nada é por acaso. Você está aqui por um propósito maior.